Fame. 19 de janeiro de 2019. Amados do amor, filhos de amor, humanos caminhando no chão desta terra, Fame honra vossa presença e honra o amor que são. Antes de usar minhas palavras pela segunda vez, minhas primeiras palavras foram transmitidas por um mensageiro. Por causa das circunstâncias particulares experimentadas pela minha própria presença, onde eu havia marcado um encontro, todos vós percebestes-me quando estavam em terra e, no entanto, para aqueles de vós que estavam presentes naquele dia de ontem, notaram que uma vez na água, o meu sinal não estava mais chegando até vós. Por favor, compreendam bem que isto não é vossa culpa, nem minha, mas perturbações no oceano, onde estavam, assim como no mar, causadas pela presença de ondas emitidas pelos vossos navios de ferro flutuando na água, alterando a difusão do nosso sinal e a nossa presença na água. Pela nossa presença aqui, e estou falando por todos os povos do mar, tendo a mesma constituição e funcionamento que vós, caminhando em terra, é alterada. Felizmente, pela nossa presença, reunimos as águas de cima e as águas de baixo, para fazer o milagre do amor, desde tempos imemoriais, para que nunca o sinal do amor se extinga definitivamente. De certo modo, somos os guardiães da autenticidade e da memória da criação. Quanto àquele dia de ontem, quando eu e meu filho não pudemos encontrá-los na água, vos encontramos em vossa terra. Foi assim que outros irmãos e irmãs da mesma origem que nós, os guardiães ancestrais, vos acompanharam em meu lugar na celebração do éter. Não se preocupem, nós não sofremos e não perdemos nada, mesmo quando somos despedaçados pelos vossos navios de ferro. O sofrimento, ao contrário de ti, é desconhecido para nós. Qualquer que seja a nossa forma, entre esta gente da água, não somos afetados por aquilo a que chamam sofrimento. Assim, a celebração do éter foi realizada e percebida por muitos de vós na terra, pouco depois dos primeiros momentos do sol e de toda a manhã, para vós. Somos simultaneamente densidade e leveza, somos ao mesmo tempo os guardiães ancestrais da única verdade. Nós propagamos incansavelmente, apesar das ondas de vossos navios de ferro, o sinal do amor. As nossas canções, quaisquer que sejam as nossas formas e especificidades, vêm de todo o planeta, quer estejas na Terra ou conosco mesmo. Celebramos, de todos os oceanos e mares, o fim do que estava a bloquear o vosso pleno acesso à verdade. A partir de agora, e apesar dos navios de ferro, cantamos a cada momento a ressurreição, vossa. É com alegria e exultação que, na maioria das vezes, apoiamos a vossa jornada rumo à verdade de uma forma invisível. Não sejam alterados ou perturbados por eventos que ocorram ao nosso pessoal da água. Pois de fato, tendo removido o que foi chamado anomalia primária, muitos de vossos cientistas compreenderam que nós somos os propagadores da luz da verdade, não só em nosso ambiente, mas também em vossa terra e no ar deste planeta. A celebração da Terra e a celebração do éter foram acompanhadas no dia de ontem, por uma série de mudanças que afetaram não só vossa consciência, mas também o desenrolar do desvelamento. Podem ter sido capazes, durante o ano anterior, de experimentar e sentir a nossa densidade e nossa leveza, porque reunimos as águas de cima e as águas de baixo. Esperávamos a vossa vinda. Mas como devem saber, dentro deste jogo do bem e do mal, que infelizmente ainda está em jogo para muitos humanos na Terra, levou a um certo número de elementos destinados a tentar, sem poder ter êxito, bloquear o nosso sinal de amor e vida, espalhando-se, como eu disse, não só pelos elementos da Terra, mas por todos os universos. Quaisquer que sejam as nossas formas, quaisquer que sejam os nossos tamanhos, estamos todos na mesma sinfonia e na mesma verdade.
Nestes momentos de graça ampliada, a fusão dos éteres, a fusão das águas de cima e as águas de baixo, realiza-se em ti através do canto da alegria, que é o canto do teu riso, assim como o teu sorriso. Nisto, nós vos acompanhamos e vos acompanharemos até o momento da revelação total da verdade do que é a criação. Apoiamos cada um de vós, seja através de nossos irmãos golfinhos, seja através de nossas diferentes formas do que chamam de baleias, estamos conectados desde toda a eternidade pelo que chamaram, creio, de matriz crística, matriz da liberdade, matriz da vida, sem nenhuma estrutura ou limites. Assim descobrem, de forma cada vez mais extensa, a liberdade de ser, quaisquer que sejam as condições de vossa forma, bem como deste mundo. Estaremos cada vez mais presentes, quer nos vossos sonhos, quer em nossas comunhões. Com efeito, a fusão dos éteres terminou ontem, durante a celebração na hora que chamam de 10 horas, no local onde vos encontravam. Tranquilizem-se, porque o que quer que aconteça aos nossos corpos, não representa absolutamente nada para o amor que emitimos sob qualquer forma, dentro da água. As chamadas águas matriciais, o suporte da vida e a organização do amor, dentro dos mundos manifestados, dentro de um quadro e de uma forma, aparecem-vos hoje na primeira verdade da vossa inutilidade, na primeira verdade da vossa eternidade. Nós estamos disponíveis, e notem bem que não estou falando de mim mesma, mas de todos nós juntos, no seio do povo da água, como todos nós estamos juntos na ressonância ágape, com todo o coração que a aceita. Cada encontro, seja em espírito ou em forma, realiza a alquimia da revelação final da verdade absoluta. Estejam certos, pois lhes asseguramos, de que não somos afetados pelas lágrimas de nossos corpos, nem pelos sinais emitidos pelos navios de ferro, que só podem nos impedir de encontrar nosso caminho onde estamos. É por isso que ontem fomos colocados em um lugar específico, inacessível para vós. Mas, no entanto, os nossos irmãos golfinhos que vos acompanharam, pelo seu número e pela sua dança, celebraram convosco a fusão dos éteres. Como vereis agora na superfície da vossa terra, todos os dias, de agora em diante, os processos de revelação atingirão uma intensidade nunca igualada, onde nada do que ficou escondido em vós, como circunstâncias deste mundo, não poderá mais ser escondido. Esta revelação só é sofrimento se vos opuserdes a ela, e tornar-se-á leveza e felicidade a partir do momento em que a acolham e aceitem em vós. Atravessando as circunstâncias de vossas vidas, como fazemos à nossa maneira dentro da água, percebem em si mesmos a liberdade essencial do amor, antes de qualquer criação, de qualquer sonho. As nossas canções e ondas, como vos disse, só afetam o ambiente em que nos encontramos, mas não impedem, de modo algum, a ressonância ágape oferecida a todos, desde o momento em que vós, humanos, nos acolham e nos aceitem. O que está acontecendo, além de qualquer questionamento e além de toda a dúvida. Doravante, uma forma de confiança mútua é estabelecida entre os povos da água e os povos da superfície da terra. Isto diz respeito a vós, humanos, mas também a todas as vidas, sejam elas da fauna ou da flora, explicando com facilidade o que tenho observado desde o mês passado. Ou seja, apesar do inverno, a primavera da vida renasce nas profundezas do inverno, mesmo antes da chegada da primavera aparente. Porque tal como acontece na fauna e na flora, vives da mesma forma tanto a vossa regeneração, a vossa ressurreição, como a vossa beatitude, refletida na tua canção que é nossa, mas manifestada por vós pelo riso e pelo sorriso, pelo brilho dos teus olhos e pelo brilho da vossa presença ampliada pela vossa ausência, no seio deste corpo e desta forma, enquanto permanecem e residem, para além de qualquer aparência. Cada um de vós é chamado por nós, bem como por cada um de vós, para experimentarem isso.
a celebração do éter e a fusão dos éteres realizada possibilita ampliar e aumentar o número de irmãos e irmãs da Terra que, sejam eles humanos, fauna e flora, como eu disse, não podem mais ser alterados ou modificados pelos aspectos cíclicos deste mundo fechado, que chamam de curso do tempo, que chamam de movimento aparente de Gaia em torno do Sol. Descobres, de fato, a partir do momento em que o acolhe, que não há tempo, nem espaço, nem dimensões, mas apenas a singularidade da criação, tendo estado presente dentro do alfa da criação, resolvendo-se no ômega da criação. Como nós, vós tendes percorrido todos os caminhos possíveis da manifestação, desde a primeira respiração e a primeira inspiração da criação até vossa última exalação. Esta ressonância é uma ressonância entre os elementos que já não estão separados ou divididos, mas que real e concretamente alquimizados, como podem ver ao vosso redor no planeta. Gostaria também de vos dizer e confirmar que não faz qualquer sentido vos inquietar ou preocupar com qualquer perturbação. Hoje, nós insistimos mais particularmente em vista da intensidade dos processos que ocorrem na Terra em qualquer nível, para não entrarem em qualquer reação, qualquer medo. Pois, como vos tem sido expresso por inúmeras vozes durante incontáveis anos, somos um, para além de todas as ideias, representações e concepções. Não nos importamos com a paisagem, não nos importamos com o que se vê. O essencial da liberdade que é encontrada e vivida, para toda a Gaia e para toda a criação, é realizada diante dos vossos olhos, tanto nos vossos céus como na terra, para realizar o milagre de uma única coisa. Este é, evidentemente, o fim da fragmentação, o fim do questionamento. Porque o amor é todas as respostas e acaba com todas as perguntas. Então sim, vosso riso e sorriso, o brilho dos vossos olhos, sob qualquer circunstância do vosso aparente ser, apenas amplia o nosso canto e cantamos juntos, qualquer que seja a forma como cantemos, a mesma singularidade, a mesma verdade, o mesmo amor, independente de dimensões, independente de formas e independente da própria criação. Doravante, em todas as circunstâncias, exceto, é claro, quando vossas naves de ferro codificam nossa localização na água, mas nós também podemos agora tocá-los muito mais diretamente e ressonar em ágape convosco, além de qualquer contato físico. Evidentemente que, em todos os mares, em todos os lugares, e quaisquer que sejam as circunstâncias, repito, se é para nos caçar e destruir este corpo, se é para nos honrar, seja como for, não sejam afetados pelo que alguns seres humanos ainda estão a projetar contra nós, porque têm de compreender e aceitar que, mesmo que tenhamos uma constituição semelhante ao nível de funcionamento a que chamam mamíferos, a diferença essencial para nós, os povos do mar, é que não temos oportunidade de manifestar qualquer sofrimento, porque é tão ilusório como o próprio mundo. O jogo da criação, como vos pode já ter sido dito, nunca começou e nunca vai acabar, porque é parte de um sonho e este sonho, que era a expressão do jogo da consciência, pode agora cessar. Os povos da Terra, tanto os humanos como da fauna e da flora, bem como dos minerais, estão agora juntos na mesma unicidade, neste halo de liberdade que se chama ressonância ágape. Isso acontece em silêncio, minhas palavras estão aí, de certa forma, apenas para apoiar os povos da superfície terrestre em vossa ascensão, em vossa liberdade recuperada, e na espontaneidade do riso e da alegria que ocorre assim que vós apagais qualquer pretensão de estar compartimentados, de estar sofrendo ou de vos questionar. Por conseguinte, nós vos apoiamos enquanto nos apoiam, nesta redescoberta de vós próprios e no final do sonho que, recordo-vos, nunca existiu. Por isso, peço-vos, povo da superfície, que não sejais afetados pela aparência do que vedes, em qualquer exagero que seja.
pois descobrirão o que, por trás do que chamam de acontecimentos deste tempo, que já estão amplamente manifestados, não podem de modo algum desviar ou derivar do riso e do sorriso, do canto da vida e do canto da liberdade. Nós vos convidamos, sempre mais numerosos, a virem nos ver, a fim de fortalecer a fusão dos éteres de uma forma completa, como havia sido anunciado há muitos anos atrás e percebido naquele momento no nível do que foi chamado de azul. Onde quer que estejamos nas vossas águas, estamos também, por ressonância, na vossa água interior, a da vossa carne, como a de Maria, tornando então possível vencer todo o antagonismo, seja na aparência, e o que chamamos, homem ou mulher, fazendo-vos redescobrir a vitalidade e a exuberância da vida dentro do andrógeno, para que não sejais mais apenas homens ou mulheres, mas homens e mulheres ao mesmo tempo. O nome que eu lhes comuniquei, Faame, e que foi, eu penso, escrito de uma forma que pode não ser totalmente precisa, porque não há uma ortografia poderosa para refletir esse nome. Faame não é apenas a combinação de duas palavras ou duas sílabas, mas mantém a ressonância ágape, não só dentro do ser humano, a humanidade encarnada, mas muito mais em toda a criação, como já disse. Esta unidade de ressonância e confiança, de liberdade e amor, vem de forma a completar a celebração do ser e do não ser, pela fusão das águas do alto e das águas de baixo, levando-vos ao Espírito da Verdade, ao Paráclito, cuja manifestação, seja qual for a vossa forma e o estado dessa forma, não passa de risos e sorrisos, e leveza, apesar da densidade e graças aos acontecimentos que estão a viver neste preciso momento. Então, vosso apoio a nós, por vossa abertura, com vossa risada, como nós os apoiamos com nossos cantos, com nossos contatos, seja em nosso ambiente ou no ar da terra, na superfície da terra. Como podeis ver, e em número cada vez maior para vós, a difusão do amor ao seio do ternário que vos foi dado o nome de Cristo, Maria e Miguel, chamado em tempos um pouco mais antigos a Eucaristia. A Eucaristia não se trata apenas de comer o corpo ou de comer o sangue, como foi feito para ser dito ao que era Cristo, mas muito mais sobre esta celebração e ressonância dos éteres, pondo fim a todos os quadros de referência, a todas as distâncias e as características e especificidades daquilo a que chamais os quatro elementos. A celebração do éter nada mais é do que a restituição do éter de liberdade que havia sido amputado dentro de certos mundos. Hoje, pela graça do amor ágape, devem deixar vir a vós a infusão e efusão. Porque é neste ágape e nesta ressonância que criam, pela canção que nós manifestamos, assim como pelo florescimento da segunda primavera no inverno, que tudo vos chama, o que quer que pensem, para celebrar a vida, o sofrimento e as circunstâncias. Porque é assim que percebem não só a veracidade do ágape, mas também a veracidade da primazia do amor e da luz sobre todas as circunstâncias dimensionais, sobre todo o sofrimento, como sobre todos os acontecimentos. Foi dito por alguns dos humanos que se exprimiram entre vós a partir de outras dimensões que só havia medo ou amor, mas notarão muito rapidamente que mesmo os medos mais profundos que o condicionamento mais habitual da vossa sociedade humana, não podem de modo algum travar a implantação do ágape. É feito convosco, é feito conosco, mas também é feito sem nós e sem vós, a partir do momento em que acolhem as circunstâncias, sejam elas quais forem, do sonho da criação que estão a realizar. Porque tudo o que pode acontecer convosco, seja a nível de seres humanos, fauna ou flora, manifestações elementares, ou o que chamam de organização social, dentro das várias comunidades da Terra, lhe devolve a liberdade incondicional por qualquer forma, conceito ou história. O que foi chamado de verdade nua, essa alegria sem objeto ou alegria nua, torna-se cada vez mais óbvio para muitos de vós a cada momento.
e só podem confiar nesta evidência e cada vez menos nas circunstâncias do vosso corpo, da vossa vida ou do vosso país. Porque a ágape toma cada lugar e cada espaço, assim como toma cada tempo, cada continente e cada povo de forma diferenciada, com a mesma intensidade e a mesma beleza. Eu diria mesmo que, hoje, e à medida que o vivem, para muitos de vós, quanto mais aceitam e concordam, mais beleza se revela em vós, sejam quais forem as aparências, sejam quais forem os sofrimentos. Então, a evidência torna-se a dança permanente da alegria, a queima do fogo do amor, a queima dos elementos da terra, que vos devolve a liberdade que não sofre forma nem condição. Nisso, as flores florescem apesar da estação do ano. Nisso, os animais, como os chamam, descobrem que são outra coisa. Assim como em vossa humanidade e simplicidade, descobre a majestade do que não pertence à forma ou à dimensão, mas representa a totalidade da criação, em qualquer esfera que ela seja. Então, de agora em diante, que sejam os povos da água, que sejam os povos da terra, que sejam os povos do ar, que sejam os povos das outras dimensões, que se juntem a nós, através da atração de ágape, essa atração que não está sujeita a nenhuma limitação, nem a nenhuma repulsão. É de fato a união das águas acima e abaixo, vosso encontro e ressonância, que desvela o Paráclito, o espírito do Sol e o impessoal, e coloca cada um de vós na mesma liberdade e manifestação ainda dentro deste mundo, daquele que se apresentou a vós há algum tempo e que se chamou Einouduarni. Vós sois convidados, em todas as circunstâncias de vossa vida, seja em sofrimento, privação ou opulência, a descobrir esta verdade essencial, encarná-la, vivê-la e mostrá-la na face do mundo como em face de todas as criações. É aqui, em Gaia, que todas as ilusões se resolvem e que a liberdade inicial é vivida nestes momentos finais. Tinha sido dito por muitos dos oradores a quem estavam habituados, que havia medo ou amor, e hoje, convido-vos a verificarem por vós mesmos, aceitando que o amor não pode ser acomodado com nenhum sofrimento a qualquer nível. Não há nada para vos julgar, nem para vos sentires responsável, mas simplesmente para ver exatamente isso, isto é, o sofrimento ou amor. Porque seja o que for que vos digam, vós, o povo que vive na superfície da terra onde o sofrimento é onipresente, seja para vós, humanos, ou para todos os povos da terra, exceto evidentemente aqueles que viveram nas dimensões livres durante muito tempo, os povos da natureza, como foram chamados, acompanharam-vos durante estes anos. Eles também têm sido os transmissores na terra para o que fazemos na água. As águas de cima fertilizaram não só as águas de baixo, mas também os povos da criação, desta dimensão terrestre para, naturalmente, além da fonte. Cada um de vós é a aba. Não vejam nisto uma personificação de ninguém na terra, vejam simplesmente a vossa verdade intrínseca e última. Não há outra pré-condição senão estar nesta forma de abertura e nesta aceitação total de tudo que pode passar através dos vossos olhos, do vosso corpo ou da vossa consciência. Porque tudo o que acontece nos aspectos mais horríveis para os vossos olhos, assim como mais leve para a vossa consciência, acaba por participar na mesma dança, na mesma obviedade e na mesma semelhança, diria eu, de conclusão. Porque o que é perfeito não tem que ser perfeito ou ser aperfeiçoado, e, obviamente, antes de qualquer manifestação dentro de qualquer forma, bem como em qualquer mundo. Como lhe foi dito, apenas se esqueceu. Porque o véu do esquecimento também não é vossa culpa, mas simplesmente por causa das circunstâncias particulares deste mundo chamado Terra, que está finalmente na origem de toda a criação. A fonte não é um ponto longínquo representado na pele do céu, como chamam as Pleiades e Alcione, isto está em vosso coração, como está em toda a parte na Terra.
A Terra realmente representa a primeira e última criação, levando à compreensão de que tudo isso foi apenas um sonho que, ao descobrir a liberdade do amor, qualquer que seja o sofrimento e qualquer que seja a desordem, descobrem a liberdade. Mesmo através desta forma limitada, vós não podeis mais ser abalados, quanto mais deixam que esta acolhida ocorra em vosso interior, através de alguma circunstância do vosso corpo, de vossa vida neste mundo ou da criação como um todo. Não só estaremos em ressonância à ágape, mas também conectados a vós, assim que chegarem ao nosso elemento, de todas as formas possíveis. Celebramos convosco a revelação desta memória ancestral, celebramos convosco esta fusão dos éteres, o momento em que as águas do mistério se juntam às águas da matéria, para realizar o milagre de uma só coisa, cumprindo assim a verdade do amor. Ao desenvolver cada vez mais esta matriz chamada crística, pela ressonância ágape, vós descobris, a cada dia, que só pode rir e sorrir. O amor só pode rir e sorrir, o amor só pode ser declarado pelo canto, pela presença e pela dança, todo o resto só passa. Então, nós, o povo do mar, vos convidamos, em cada momento e em cada respiração da vossa vida, qualquer que seja a idade deste corpo, qualquer que seja o país e qualquer que seja a opulência ou sofrimento, a deixar o amor crescer, a deixar o ágape crescer. Não há necessidade de vossa pessoa, não há necessidade de mundos, não há necessidade de forma, não há necessidade de visão. Há simplesmente uma necessidade de ser justo e verdadeiro. Mas vós não podeis ser totalmente verdadeiro partindo de si mesmo, mas simplesmente deixando que vós mesmos se afaste, pela infusão e fusão de ágape, em cada parte do vosso ser e não ser, para realizar esse milagre de uma coisa, levando-vos a perceber, se assim posso dizer, que não podem reivindicar nada além de ser essa verdade. Assim, a luz não só ilumina e revela o que deve ser, mas também, real e concretamente, vos liberta dos últimos hábitos, do último condicionamento do ser e acreditando que sois uma forma, mesmo nos mundos livres. A ressonância ágape permite efetivamente dar rédea solta ao fluxo do amor, num sentido que poderiam chamar de emanação ou radiação externa, como no sentido de interioridade e vazio. Assim, descobrem que nada pode ser separado, mas que tudo está ligado na liberdade do amor. Esta confiança não pode ser acomodada pelo mais leve sofrimento e, no entanto, é o sofrimento que te faz descobrir isto. Depende, é claro, do que foi chamado, por vários oradores dos povos das estrelas, bem como da terra, de a verdadeira liberdade. A verdadeira resiliência, a verdadeira superação, vós a encontrareis cada vez menos nas cogitações, cada vez menos nas explicações, cada vez menos em vossas atividades do que é visto, percebido ou sentido, mas pelo contrário, no vazio combinado de vossa presença e ausência. O não ser encontrou o ser, as águas de cima encontram as águas de baixo, e isso acontece primeiro dentro da água, a água física da terra, especialmente nos mares e oceanos, mas também nos rios, mas também nas águas que caem das nuvens. Todas as águas são afetadas e, naturalmente, também a água do vosso corpo. Muitos irmãos humanos inspirados redescobriram algumas das virtudes da água. A água é o suporte da vida, mas é também o suporte da alegria, porque a água não pode mais ser contida, dentro desta celebração. O mesmo se aplica à vossa consciência, desde o momento em que vós aceiteis a acolher o vosso próprio sofrimento, mesmo que este tenha de ser tratado posteriormente. Vós revelais ágape e ágape se revela em vós, porque é isso que vós sois, isso é o que nós somos, desde o átomo até nossos corpos mais imponentes na Terra. Compreenderam que chegou a hora da celebração, mas esta celebração, ainda que ampliada em certas circunstâncias como os nossos encontros, está inexoravelmente implantada para tudo o que está presente na criação.
Como já foi dito, o que estás a viver já estava, naturalmente, preparado e registrado. É por isso que lhes foi dito para não julgar, porque quando se esqueceu, só podia julgar. Mas quando o esquecimento chega ao fim, o julgamento desaparece por si só. Não precisam fazer nenhum esforço. É antes na ordem do relaxamento, é antes na ordem do acolhimento e da aceitação, que se encontra a solução e a resolução de tudo o que acontece na tela de vossa consciência, neste corpo, nas relações entre os diferentes povos da Terra e as estrelas. Podem ver isso em vossos céus, como ao redor do Sol, o que foi chamado de toda a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres está agora disponível para esta celebração. É isto que se percebe, se vê e se passa, todo o resto é totalmente insignificante. Quer se trate das vossas posses, das vossas ideias, dos vossos desejos ou das vossas conquistas, elas só podem ser apagadas diante do ágape. Então nós cantaremos, nós as baleias e povos do mar, de uma forma cada vez mais visível, de uma forma cada vez mais aparente, porque nada mais se pode esconder, porque o sopro da liberdade torna-se a própria evidência, em qualquer aparência. No entanto, as aparições cruzadas, mesmo que por vezes possam ainda parecer-vos duras ou dolorosas, porque por detrás desta dureza e sofrimento, há apenas a leveza da verdade de ágape, a evidência da dança, o sorriso e o riso. Vós vos reencontraram e nós nos reencontramos convosco. Esta comunhão diz respeito não só aos povos da natureza, não apenas a certos grupos de humanos, mas a toda a organização social humana, esclarecendo até mesmo aqueles que logicamente acreditavam que estavam autorizados a exercer poder sobre vós, quer seja um ser humano ou uma hierarquia. Com efeito, por este saco de carne, vós sois o templo da verdade, estáis nele, mas não sois isso. Aceitai-o e o experimentareis, sem perguntas e interrogações, sem dúvidas e escrúpulos e sem hesitação. Eu, Faame, mas também o povo da água, dirigir-me a muitos de vós, por vezes com palavras, por vezes com este incrível gozo da verdade. Acima de tudo, lembrem-vos, porque é importante, que não há esforço a ser feito. Porque o esforço será, irão vê-lo e vivê-lo, cada esforço será cada vez mais sofrimento, enquanto cada abandono será cada vez mais amor e alegria. É neste jogo que se joga na terra, seja qual for a vossa aparência, que revela a vossa beleza e a verdade que sois, antes de qualquer forma ou dimensão. Não é mais tempo de desenvolver conceitos ou sentimentos. Já não é tempo de trabalhar em nada agora, mas sim de deixar que o trabalho seja feito. Este trabalho é feito por si só, não precisa de vós como indivíduos, mas precisa de vós no que são, em cada outro, em cada flor, em cada animal, em cada mineral, em cada dimensão. Porque tudo acontece em vós, através de vós, e é nesta viagem que descobrem que não são como pensavam que eram, mas que são toda a manifestação como aquilo que nunca se manifestou, neste mundo como em qualquer outro mundo. Evidentemente notarão que, assim que estamos em festa como estamos agora, como estávamos ontem, como estávamos em outros momentos, toda a criação é afetada. Os sábios entre vós disseram que quando uma asa de borboleta ou uma teia de aranha se rompe na terra, todos os universos são abalados. Hoje, ágape não está apenas abalando, mas consumindo todas as vossas certezas, ilusões e sonhos, como todos os pesadelos, de uma forma cada vez mais visível, para cada um de vós. Porque vós apenas podeis concordar com isso, apenas podeis acolher. Porque a vida é um dom, e desde tenham-vos permitido aceitar e vos deixar atravessar, mais descobrirão a leveza do ser e do não ser reunidas em uma forma aparente. E, portanto, o fim de toda a divisão, de todas as separações e de todo o sofrimento. É também o fim de se acreditar separados, de se acreditar diferentes, segundo uma cor de pele, e para nós, é a mesma coisa.
Mesmo que algumas criaturas, nossas companheiras, acabem com o nosso corpo, elas não veem nisso qualquer predação. Da mesma forma que em uma época anterior, chamada Atlântida ou anterior, em Hiperbórea e Lemúria, vós não estáveis tão presos à identidade de uma forma e poderiam deixar vosso corpo, deixá-lo morrer para tomar outra forma, como é o caso dentro das manifestações da vida nos mundos unificados. Mas não podíamos deixar-vos no sonho do sofrimento e no sonho da ilusão. Vós cumpristes a tarefa e hoje vos cabe largar, abandonar a vós mesmos e entregar-vos, sem restrições e sem freios. Porque as restrições e os obstáculos vêm apenas de vossos hábitos devido à necessidade de preservar o que chamam de vossas conquistas. O amor não é jamais uma aquisição, mas uma restituição. Desta forma, vós vos libertais de todos os enneagramas, não apenas de vossa própria predação para consigo mesmo, mas também de todas as histórias de confinamento. Isto é, de fato, aquilo a que se poderia chamar um grande perdão, que é também esta celebração. Tiveram a oportunidade de verificar, de várias formas, aquilo a que há poucos meses atrás se chamava absorção de essências. É isto que vos faz descobrir que só há uma essência que é o impulso da vida, que vos traz de volta ao que foi dito em outros tempos, e podes afirmar: eu sou o Alfa e o Ômega, e sou muito mais velho que isso. Então, povos da terra, sejam vós humanos, minerais, vegetais, animais, e vós, povos que chegam à terra, em vossas embarcações, fiquem tranquilos, estamos aí com todos, em cada momento e em cada circunstância. Não é preciso sequer pensar em nós ou chamar-nos, apenas estar aí e colocar-vos no dom de vós mesmo ao mesmo tempo, na aceitação absoluta de tudo o que está presente e tudo o que está ausente. Assim, qualquer que seja a aparente complexidade, tudo se torna simplicidade, tudo se torna resiliência e tudo se torna verdade. A consumação do amor ágape é realizada de inúmeras maneiras em cada um de vós. Não vou enumerar as vossas circunstâncias, elas lhes dizem respeito, mas lembrem-vos simplesmente que mesmo no acontecimento mais traumático da vossa vida, de vosso corpo, de vossa família ou do vosso mundo, logo atrás ou logo a seguir e ao mesmo tempo, existe apenas a beleza indescritível de ágape. Não há nada a buscar, nem em vós mesmos, não há nada a eliminar, não há nada a adquirir, não há nada a guardar, vós vos recupereis sozinhos, além do indivíduo que penseis estar dentro de uma forma. Isto é uma celebração do éter. Éter de vida, trazido pelas mães criadoras durante o primeiro sonho da criação, que obviamente aconteceu, foi-vos revelado, nesta terra que estava no exílio. Alguns perceberam este termo, que a terra era um depósito. Mas é no seio deste depósito, que se pode nomear de a fermentação da vida, onde a vida floresce e se revela no que é, uma oportunidade para a alegria, uma oportunidade para rir e sorrir, uma oportunidade para brincar. Mas, na verdade, podem ver que muitos de vós, o que quer que tenham feito, no sentido interior, podiam compreender e viver que era apenas um jogo que estava a passar. Por isso, perdoem tudo, comam tudo, como já foi dito, não rejeitem mais nada. Esta é a postura e posicionamento únicos, que criam liberdade em vós, que criam liberdade nesta terra, como em todos os mundos. Nada mais se divide, as águas de cima fundiram-se com as águas de baixo para realizar o milagre de uma só coisa. Foi o que a minha canção traduziu em palavras para quem aceitou acolher as minhas palavras, mas também a minha presença. O mensageiro vos entregou, durante nosso primeiro encontro, uma mensagem essencial que eu vos convido a lerem. Muitos de vós receberão música, palavras, muitos de vós receberão a nossa presença e todas as presenças, mostrando-vos que todas as presenças são, em última análise, apenas uma ausência na forma e nos limites, e em quadros de todas as dimensões.
Não importa quanto tempo vos pareça, porque se o tempo ainda parece estar passando, seja por despeito ou por esperança, é porque não estão em HP e não estão disponíveis. Vós estáis disponíveis para o tempo, estáis disponíveis para o sofrimento e os mantém desta forma sem sequer perceber. Creio que isto foi chamado por alguns dos que vos revelaram, por inúmeras vozes, também aqui, o momento presente do aqui e agora. Não há outra solução senão esta, e a partir do momento em que já não estás no momento presente, então sofres. Isto não é nenhum castigo nem uma justificação, mas simplesmente um jogo normal entre o amor nu e o que é apenas amor condicionado e condicional. Portanto, claro, durante estas palavras que são ditas, onde estou, não muito longe de vós, aqui, neste espaço, as minhas palavras são apenas o ritmo do meu canto. A celebração agora é feita ao vivo, à medida que estas palavras fluem através deste corpo humano e ressoam por toda a Terra, e celebram a vida em todos os universos. Não vejam nelas nenhuma aptidão do ser humano que me acolhe, porque a capacidade de acolhimento dele é exatamente a mesma para cada um de vós, humanos, como para todos os povos nomeados da natureza, como para toda a criação deste mundo, como para todas as criações. Então nós, o povo da água, convidamos-vos para isto. Esta celebração, que foi feita e realizada, e acessível para além do tempo e do espaço, é claro, senão não seria verdade, e diria mesmo através de todas as dimensões. Como entenderam, a Terra é o centro da criação, a Terra é o centro do sonho, mas também é o coração amado da criação, a Mentka. Nós convidamos convosco todo o conjunto da criação para a festa do amor, a festa da verdade. Ninguém pode ser excluído, mesmo que ele seja o mais oposto hoje em dia. Porque quem pode recusar o amor em abundância, quem põe fim a toda a falta, quem põe fim a todo o sofrimento, bem como a toda a resistência? Durante minhas próprias palavras, ali, neste momento, esta celebração se estende por toda a Terra, bem como em todas as dimensões. E toda vez que um de vós, humanos na Terra, ressoem conosco, seja física ou da maneira mais etérica possível, não muda o resultado. O resultado é o riso da alegria e o sorriso da paz, o resultado é a evidência encontrada, a leveza da infância, a simplicidade de vida, a humildade de quem não é nada dentro de uma forma e ainda é tudo em todas as formas. É isso que o torna claro, é isso que o clarifica e é isso que é a transparência. Lembrai-vos que nunca sofrestes, por mais que sofrais, porque o que sofre é precisamente o que foi separado, dividido, compartimentado e acreditando ser um indivíduo, acreditando que está afetado pelo mal, pela doença, pelo confinamento da própria sociedade. Tudo isso não se aplica mais, é o que vós experimentais a cada minuto de agora em diante, a cada respiração. E isto não é só para vós, os povos humanos da Terra, como eu disse, mas para toda a criação, mas também para o conjunto do que está presente na superfície desta Terra. Não se alarmem com nenhuma circunstância da vossa vida ou deste mundo, porque a verdade do amor está estabelecida e nada pode resistir-lhe, e eu diria mesmo que ninguém quereria resistir ou opor-se. É apenas o medo do amor hoje, inscrito através de hábitos e certos comportamentos, que ainda pode parecer privá-lo disso. Mas lembre-se que as circunstâncias de vosso corpo, vossa abundância ou vossa pobreza, em qualquer nível, estão lá apenas para o mesmo resultado, o que vós sois, além de ser e não ser. Se mantiveres isto presente em vós, não há nenhum obstáculo que não possa parecer resistir. Nunca houve um obstáculo ao amor, houve simplesmente um esquecimento. E não julguem aqueles que vos prenderam, porque em algum lugar, para além da aparência, eles são os vossos libertadores, porque também eles se esqueceram e desde o momento em que se encontram, só há amor, perdão e graça. Só aquele que está inscrito no sofrimento, que não vê o amor da criação, ainda pode expressar ressentimento.
Como já vos disse, o mesmo se aplica às datas que podes procurar. No amor, não há datas. Os eventos desta terra são sobre a ilusão, mas não sobre quem são. Quaisquer que sejam as aparências, qualquer que seja vossa experiência, ela desaparece no momento em que concordas em viver, e em não vos apoderares de nenhum conceito ou de nada. Lembro-vos, não tem mais nada a fazer a não ser celebrar cada momento e cada respiração de vossa vida, seja conosco, com o marido, a esposa ou com o pior dos inimigos. Porque o amor não significa simplesmente que já não precisas de mais nada. Isto é o que devemos reconhecer como óbvio em vós, através das aparências deste mundo, através da vossa própria dissolução. Porque nada jamais foi criado, e apenas a eternidade imutável da alegria, independente da forma como de qualquer mundo, é a única verdade. Como sabem, o juramento e a promessa foram registrados pela libertação e dissolução da anomalia primária. A partir desse ponto, se podem chamá-lo assim, o jogo mudou. Lembre-se, se sente que está fazendo um esforço, ainda não está em ágape. Se tendes a impressão de se questionar, ágape não pode ser completo. Se dás mais importância ao sofrimento ou à doença do que ao amor, não estás em ágape. Até agora e não faz muito tempo, tinham que cuidar deste corpo, entender as coisas. Ágape não lhe pede nada disso, mas lhe pede para acolher, aceitar e, nesse momento, vos descobre e vos instala em vós mesmos os 4 pilares, que se resolvem nos 4 elementos, eles mesmos resolvendo-se no éter. Tudo, absolutamente tudo que é vivido e que será vivido, tem a única função de revelar quem sois, além do ser. Mas não podes se distanciar da verdade questionando-a ou querendo compreendê-la. É somente quando aceitam a verdade que ela é revelada em vós. Mas não precisa conhecê-la, nem compreendê-la ou espantar-vos com ela, mas aqui novamente para deixar-vos ser, deixar-vos viver. Não tendes alternativa e em breve ireis descobrir que não há outra e que nem sequer se pode pensar noutra que não seja a ágape. Esta é a permanência de ágape, que está se tornando cada vez mais intensa em todos os lugares. Não vos assustem com esta iluminação, que às vezes pode ser violenta em termos de organização da vida neste mundo, apenas ressoem nesta ressonância a ágape, apenas acolham, e todo o resto será feito por si só. Isto é o que tendes que demonstrar a vós mesmo, de certa forma, e se tornará mais fácil e mais fácil. Eu diria que ainda é necessário não ficar muito obcecado com o que a tela deste mundo vos mostra, seja em vossos aspectos mais sórdidos ou luminosos, presentes em vossos céus através das embarcações da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Naturalmente, isso é visto, mas em um dado momento, tendes que aceitar não apenas vê-lo ou tê-lo confirmado pela vossa visão, mas realmente contra qualquer expectativa que possam pensar, deixem ser ágape. Não só na ressonância que experimentam, mas logo perceberão isso na espontaneidade de ágape, através de cada gesto, de cada olhar, de cada silêncio, de cada palavra, falada por uma criança como por um velho, como se fosse o rugido de um leão. Esta é a celebração que está em curso, e em breve só poderão celebrar a verdade, todo o resto será aniquilado pelo poder do ágape. Recordo-vos que quaisquer que sejam as sensações, quaisquer que sejam as vossas percepções de ágape, recordo-vos que ágape não está em vós, mas acima de tudo, entre cada um de vós, entre cada um de nós. Entre cada um de nós aqui, neste plano, e todos os outros planos. Ágape é resiliência, ágape é espontaneidade, ágape é o caminho da simplicidade, infância, transparência e humildade. Não podem escapar disso, só podem vê-lo e concordar com ele, e atravessá-lo.
para cada palavra, doravante, e para cada contato, entre vós, como entre nós e vós, como dentro da natureza, como dentro do olhar maravilhado da criança, como dentro do olhar maravilhado das circunstâncias do vosso corpo ou deste mundo, não faz qualquer diferença quanto ao resultante, que é a progressão inexorável desta alegria. Isto foi-vos dito claramente por várias vozes durante muitos anos. Tudo o que compreenderam, construíram, agarraram e vibraram, está agora a desaparecer diante da majestade do amor, que só precisa de aceitação e silêncio para ampliar tudo o que possa ficar da visão, da ilusão de qualquer futuro ou de qualquer dimensão. Vós sois anteriores à consciência, e a descobrem e a vivem hoje, de forma cada vez mais clara. Então sim, vamos celebrar, a cada contato físico, a cada ressonância que criam, entre vós, entre nós, bem como em toda parte, até mesmo nas outras dimensões, e especialmente para aqueles que até agora eram chamados de predadores, administradores, também. Não há alternativa senão compreender e aceitar que isto também está em vós. Isto é o que põe fim a todo sofrimento e distância. Bem evidentemente, durante estas palavras e neste preciso momento em que falo, a celebração acontece em toda a parte na Terra, de diferentes maneiras. Mas também o vereis por cada um de vós, a partir do momento em que celebrardes ágape por ressonância ou silêncio, acolhendo, pelo dom de vós mesmos, pelos vossos olhos, pelos vossos gestos, bem, compreendereis isto porque o experimentareis. Mas isto não será uma compreensão ou o resultado de um questionamento, nunca. E nisso, convido-vos a todos, como a fauna e a flora, como os povos intergalácticos, nós, os guardiães ancestrais e guardiães da alegria que chamais golfinhos, para além das nossas origens estelares, estarmos aqui para acompanhar o fim do sonho, que, de fato, nunca começou. Isso mesmo, ágape. Com isso quero dizer que, mesmo falando de amor, enquanto pensarem no amanhã, enquanto vejam uma nova terra, não estão em ágape, não é possível. Porque a ágape não precisa de nenhuma transformação, de nenhum mundo, e especialmente de ninguém. Mas isto, mesmo que hoje o rejeitem, sejam quais forem as vossas visões, as vossas ambições, mesmo a nível espiritual, compreenderão rapidamente que tudo isto é um engodo e que vão rir disso, mesmo que hoje vos pareça distante. Nesta celebração, terão o testemunho não apenas entre o povo humano e os povos da natureza, mas também o terá em vossos céus, através das cores, através das formas, mas também em todos os universos. Isso também significa que a aceitação é o elemento-chave que alcança o perdão e absolve o que pode parecer uma falta, mas no final das contas foi feito apenas para levar-vos a esse momento de celebração. Então esqueçam o tempo, esqueçam o espaço, esqueçam de vós mesmos, não tenham pretensões de vos tornardes, mesmo que possa ser visto, mas esteja totalmente aqui e agora. Porque é entre Rick e Nunc, aqui e agora, que realiza ou se preferir, o éter. Então, permita-me, neste preciso instante temporal, ressoar em cada um de vós, pessoas humanas, como povos intergalácticos. Toda a criação, onde quer que seja, neste preciso momento, é realizada. Não está relacionado a mim, não está relacionado a vós, não está relacionado a nada. Existe a verdadeira liberdade que não depende de nada nem de ninguém, e especialmente das circunstâncias deste mundo ou de qualquer outro mundo. Então, eu digo, convosco e em vós, estas serão minhas últimas palavras neste momento. Que minha canção ressoe em toda a criação, que não é outra, senão a vossa canção, a canção do silêncio e da verdade. Ágape, ágape, ágape. Ágape, ágape. Risos. Faame, instalado no coração do coração, no coração da bondade, no coração da harmonia. Faame, ágape. Faame, ágape. Faame, ágape.
No grande silêncio e na grande alegria, vós sois abençoados por toda a eternidade por vós mesmos, pois não há mais ninguém. Risos. Faame, 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 faame. Ágape ao mais alto dos céus, ágape no fundo da terra. Eu honro vossa presença e vossa ausência, pois cada um de vós honra a vida. Ágape, ágape, ágape. Risos. Para sempre. Nunca mais nada pode ser separado. Ágape faame. Risos. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino.